Fala, meus amigos do canal Tênis Club, tudo bom com vocês? Robson aqui, mais um vídeo de bilhetes e apostas para tênis. Nesse dia 25, dia 26 de setembro, que está se aproximando, madrugada fora, vamos fazer muitos bilhetes e entradas nessa gira asiática. Lembrando sempre que no vídeo de ontem, quem ouviu nossa recomendação, nossa análise, na verdade, ficou rico. Ficou rico porque eu falei o seguinte: eu vou vender a casa e vou apostar no Darderi contra o Nishioka. Odd quase 1.8. E foi o que eu fiz. Entrei na Punter e entrei no mercado, mas botei dinheiro e olha só, o resultado tá aí, ó. As três entradas que nós fizemos ontem, as três bateram. Odd de 1.7, odd de 2.46 e odd de 2.72. Caramba, irmão, você soma aqui vai dar 3, 4, 5, odd 5. Odd 5,5. Então, quem colocou moedinha na nossa análise, acompanhou o que a gente tinha falado, com certeza lucrou bastante. E como você faz para ter acesso a esses bilhetes, a ter acesso a essas análises? É só acompanhar aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever, ativar a notificação e dar o like nesse vídeo. Simples e fácil. Quero mais análise. Às vezes eu tô gravando vídeo, a gente tá no ao vivo ali, eu vejo uma oportunidade, eu jogo no grupo do Telegram. Tá na descrição. Vou colocar também no primeiro comentário fixado. Ontem os 3 bilhetes que nós fizemos o envio bateu, né? Graças ao bom Deus, formou bastante a semana. Mas sem muita delonga, sem muita enrolação, bora continuar aqui. Lembrando que esse canal, se você não entende do que eu tô falando, a gente fala sobre entradas e métodos de aposta em tênis. Tanto a entrada a punter, o que é a entrada a punter? Aquela que você faz antes do jogo. Tanto entrada a mercado, aquela que você faz na exchange durante o jogo. Ok? Se você tiver mais dúvidas, o canal aqui eu tenho uma trilha só sobre métodos, só ensinando a fazer análise do jogo de tênis, quando entrar, a melhor entrada, o melhor método, um pouquinho complexo, um pouquinho fácil, tem de tudo um pouco aqui, se você é iniciante, se você já é um cara experiente. Show de bola? Vamos para o que interessa, ATP da China, de Beijing e de Tóquio. Eu gostaria de falar dos jogos um pouquinho ainda do dia 25. A gente vai ter 3 jogos aqui nessa madrugada. Na verdade, são 11 horas, né? O Goffin contra o Rinderknech, o Kekmanovic contra o Mensik, Rublev contra o Koboli. Eu tava fazendo uma análise desses jogos, eu acho que eu vou pelo menos fazer um bilhete aqui, dependendo da odd. Primeiro jogo, Goffin contra o Rinderknech. O Rinderknech, ele tá vindo de Luke Loser. Eles se enfrentaram no quali desse próprio torneio. E aí, se você for olhar aqui, ó, o jogo do Goffin contra o Etcheverry foi cancelado. Então, o Rinderknech, ele era o Luke Loser. O que é Luke Loser? É aquele perdedor sortudo que a gente fala. Ele joga o quali, mesmo que ele perca, ele pode voltar se alguém desistir ou se machucar. Então, mais ou menos, ele já sabia que ele ia voltar, perdeu pro Goffin no quali desse torneio. Então, eu não considero muito essa partida, foi 2-0 Goffin. E agora vão jogar a Vera. A gente pode ver aqui que o Goffin, ele tem um 2024 meio conturbado. Ele saiu do top 100 e ele tem muito ponto a defender agora no final do ano. Então, provavelmente ele vai colocar um desempenho grande nessa gira asiática, porque ano passado ele foi bem. Então, como ele saiu do top 100 e tem ponto a defender, acredito que ele vai dar a vida nesse jogo. O Rinderknech, ele vem de uma temporada que não é uma das melhores. No piso duro ele não tem se desempenhado tão bem quanto esperado. Então eu espero que esse jogo, apesar da gente entender que o Goffin, ele é uma zebra. Deixa eu ver quanto que tá pagando a odd dele. O Goffin é zebra, eu acredito que ele pode dar trabalho sim pro Rinderknech, principalmente pelo fato de ter pontos a defender. E aí eu acredito que uma boa entrada seria, até deixei marcado aqui, ó, o jogo para 2 sets, over sets, desculpa, 2 sets e meio, pagando mod de 2.32, acho que vale a pena colocar uma unidade. Essa foi a minha análise desse jogo. Olha só o retrospecto deles nas últimas partidas. O Rinderknech e o Goffin, eles não são jogadores de confiança, difícil a gente cravar em alguém aqui, mas eu acho que o Goffin tá muito zebra, podia estar um pouquinho menos. E o Rinderknech tá muito favorito. Ok? Próximo jogo que eu queria fazer análise com vocês. Kekmanovic contra o Mensik. Cara, aqui é outro jogo que é difícil a gente tá trazendo uma opinião precisa, né? Porque
Mencic é aquela jovem promessa. O Keck mostra que tem valor, mostra que sabe jogar tênis, mas às vezes ele dá uma rateada, ele é top 50, o Mencic tá no ranking 19. São jogadores que têm jogos diferentes, o Mencic gosta do jogo mais rápido, o Keck gosta do jogo um pouco mais lento. Em 2024, o Kekmanovic tem 24 derrotas, 24 vitórias, equilibrado, bem equilibrado. Ele teve o título de Delay Beat, se eu não estou enganado. E ele nunca venceu jogos em Pequim, então ele não é um cara que é entusiasmado com essa gira asiática. Então a gente pode conseguir pegar uma oportunidade e fazer uma entrada no Mencic, dependendo da odd. Deixa eu ver como é que tá. É 1.50 pro Mencic, tá muito baixa essa odd. O Mencic com certeza ele chega com mais confiança e também tem pontos a defender. Essa quadra não é tão rápida, o que favorece um pouco mais o jogo do Kekmanovic. Então se a gente analisar o seguinte, o Kekmanovic tem uma questão de jogo que é melhor para ele. Já o Mencic tem uma questão de pontos a defender, de ser um jovem em ascensão. Então pode ser um confronto equilibrado. Quem sabe a gente não consegue pegar aqui. Deixa eu achar. Nossa, Over Games está 1.9, pagando 23 é muito. Deixa eu ver quanto que tá o 22. 1.7. Quem sabe a gente não pode pegar aqui um 22, ó. Interessante também. Quem sabe aí um 7.5 e um 6.4. Não, 6.4 não dá. 6, não sei. Acho muito difícil bater aqui. Talvez um 3.7. Quem sabe? 3.7 tá pagando 2.2, 2.24. Eu acredito que o Over Games pode ser interessante nesse jogo. A próxima partida é o Rublev contra o Koboli. Cara, o Rublev, ele é sempre uma incógnita, principalmente nesses últimos anos. A gente sabe que ele perdeu a consistência após o aberto dos Estados Unidos, os Open, e só venceu 6 partidas após esse grande slam. E em Pequim ele defende apenas o quali, ele não tem muito ponto a defender. Então, ele joga sem pressão. Se ele ganhar, se ele fizer ponto, ele pode retomar ali, quem sabe, um top 10, dependendo de como for a gira dele, se ele conseguir um título aqui. Então tudo depende do mental do Rublev, que também é difícil de confiar. Já o Koboli, ele vem encontrando problemas físicos após os Open. Ele teve uma retirada na terceira rodada. Em 2024 ele venceu só 5 jogos após o Australian Open. 2 deles foram o quali de Pequim. Então, novamente, é um jogo que eu acho que se o Rublev quiser jogar, ele pode sim ter vantagem. Por que não? Até porque o russo doido, ele costuma surpreender, né? Principalmente no começo de campeonato, assim. Vamos ver como é que tá a odd do Rublev e do Koboli. Rublev e Koboli tá pagando 1.4 no Rublev, 3.1 no Koboli. Pro Rublev ganhar de 2.0, tá pagando 2.1. Poxa, me interessa essa odd aqui, hein? 2.1 pro Rublev ganhar 2.0. Deixa eu ver o under. Não, acho que essa odd aqui do Rublev 2.0 me interessa. 2.1 tem valor. Eu vejo valor nessa odd. Se ela tivesse um pouquinho mais alta, seria melhor. Mas vamos ver. Vou pensar aqui e talvez eu jogo no grupo mais tarde se eu fizer ela ou não. Esses são os jogos de hoje à noite, 11 horas. Do dia 26, eu vou pensar só alguns jogos aqui de Beijing na China. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante em Tóquio também. Não, Tóquio eu não vou fazer, pelo menos não por enquanto. Talvez, como eu disse, eu jogue lá no nosso canal de comunicação mais rápido, que é o Telegram. Tóquio, eu tô a fim de dar uma olhada no jogo do Bubik e do Manarino. Vamos dar uma olhada quanto que tá pagando a odd do Bubik e Manarino. Bubik, cadê? Não tem não aqui. Mute, Medvedev, Norrie, Marossans, Miller. Não abriu não ainda esse mercado. Gofan, Rublev. O jogo do Bubik e do Manarino não abriu. Deixa eu ver como é que tá aqui a odd. Kekmanovic, Andrei Rublev, Koboli, Mutegrespo, Manarino e Bubik. Head to head. Clay odds. 2.75 no Manarino. Cara, eu gosto de entrar contra o cara que foi campeão na semana passada. O Bubik, ele vem de uma ascensão, vem de título e geralmente ele tá cansado. Ele não gosta muito de jogar, ele é um cara meio preguiçoso, né? Todo mundo sabe disso, então ele vem de uma partida de um torneio que ele ganhou. E o Manarino, vamos ver de que o Manarino vem? Quantas derrotas? Não, o Manarino também não tá mal não. Jogou aqui o quali, ganhou do Vavassori, do De Jong.
Eu acho que eu vou fazer essa odd aqui no Manarino, hein? 2,75, rapaz. Capaz de eu fazer essa odd no Manarino. Eu acho que eu vou entrar num back Manarino aqui, com certeza. Se eu não entrar num back... Deixa eu ver se... Pô, não abriu o mercado do Manarino? Queria dar uma olhada aqui no vídeo, cara, porque eu tô gravando esse vídeo mais cedo hoje. Não abriu, mas seria caso de eu entrar talvez aí num 3 sets ou até num back Manarino, tá? Interessante pra mim. Se bem que também é difícil confiar nesse francês safado, né? Enfim. Próximo jogo que eu quero fazer análise com vocês, nada mais, nada menos do que Tien contra o Cerúndulo. Cerúndulo que não é adaptado à gira da asiática, um jogador de um peso mais lento, mas também tem desempenhado bem, peso duro. Ele entrou no top 20 no primeiro semestre, só que agora, no segundo semestre, ele tem apenas 8 vitórias em 18 jogos, e ele defende poucos pontos aqui na Ásia. Ele só tem uma vitória em Pequim em 2024. Então não é um cara que joga bem a gira da Ásia. O Tien é um cara que tá mais ambientado, que quando era novo jogava muito bem aqui, e que continua jogando. Ele é um estreante no top 50, então o Tien ele tá em ascensão, tá no top 52. Ele, no quali de Hangzhou, perdeu pro Royer e ele já está adaptado às condições asiáticas. Apesar de ter perdido, ele fez 2 jogos, se eu não me engano, e ganhou. Deixa eu ver como é que tá o time aqui. Ó, jogou contra o Navone, também argentino, que joga menos do que o Cerúndulo, mas também joga tênis. E ganhou do Zepieri. 2-0, 2-1. Então olha só, contra o argentino, que joga menos que o Cerúndulo, ele fez 2-1. Então a gente pode ver que esse jogo talvez seja mais equilibrado. Vamos ver quem tá com a vantagem aqui nas odds. Pô, 2,20, 1,67. Vamos pegar alguma coisinha aqui nesse mercado, com certeza. Tien Cerúndulo, eu coloquei aqui um over games, 21,5. E aí? Interessante ou não? Então nossas entradas aqui, por enquanto, tá sendo a primeira delas, Goffin e Rinderknecht, jogo para 3 sets. Rublev e Koboli. Rublev ganha 2-0. Kekmanovic e Mensik para esse jogo ter over games 22. Tien e Cerúndulo over games 21,5. Mutegri Expo, jogo para 3 sets também. Eu vou esperar o mercado abrir para eu dar uma olhada no Manarino contra o Bubik. Vamos ver como é que tá esse mercado aí. E talvez a gente pegue até um ao vivo nesse caso aqui, dependendo de como for a situação, de como ocorreu o jogo. Beleza, galera? Eu vou mandar os bilhetes de forma mais precisa no grupo do Telegram e vou mandar minhas análises e os documentos que eu tenho aqui dessa gira para vocês também. Show de bola? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Valeu, falou e até a próxima!